Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, o Evangelho de hoje nos apresenta um verdadeiro passo a passo, se é que podemos assim dizer, para fazermos o caminho do perdão. Não são poucas as vezes que nós temos discussões, que temos atritos, que temos problemas de relacionamentos, seja na vida familiar, no nosso ambiente de convivência ou nos vários ambientes de convivência que temos. E inúmeras vezes precisamos tanto pedir perdão como oferecer o perdão. Jesus nos apresenta aqui um caminho para vivermos o perdão, porque o perdão é uma vivência que se faz e é um caminho. Muitas vezes se pensa que é muito fácil simplesmente dizer eu te perdoo e tudo está resolvido, mas não. Em muitas situações o perdão é um caminho demorado, um caminho árduo, um caminho difícil e que precisamos dar passos muito firmes em direção do nosso próximo. E Jesus nos deixa aqui esse passo a passo que muitas vezes nós vivemos ele de uma forma inversa. Jesus diz que se há algo entre uma pessoa e outra, as pessoas primeiro devem sentar para conversar. Então, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. É a correção fraterna, é ir ao encontro do outro. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular. Depois, se a pessoa não aceita, bom, então vamos pegar, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Então, aí se envolvem duas ou três pessoas que possam ajudar para que ali se estabeleça uma reconciliação. Mas se a outra parte não aceita, bom, então Jesus diz-o à igreja, ou seja, a comunidade então vai interceder. A comunidade toda vai se envolver para que a questão seja resolvida. E se mesmo assim a pessoa estiver fechada e não desejar a reconciliação, bom, então que essa pessoa seja tratada como um pagão ou um pecador público. O que significa isso? Significa que essa pessoa, ela não quer viver como um cristão. Porque por mais que seja difícil perdoar, a pessoa não pode estar fechada à condição de pedir perdão. A coisa mais terrível é alguém escutar a seguinte frase: eu nunca vou te perdoar. Significa o fechamento total da pessoa. Porque isso faz mal tanto para quem ouve e para quem diz. Porque um coração fechado é um coração que vai apodrecer. Sem dúvida alguma. Nós bem sabemos que uma casa que fica fechada o tempo todo, o que acontece com essa casa? Onde não entra sol, onde não entra ar, onde não há uma limpeza. Nós sabemos o que acontece com essa casa. Naquele coração onde ninguém consegue chegar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso sempre nós nos colocarmos diante de Deus como quem precisa da graça de Deus. E de fato nós precisamos, e Deus vem com sua graça.
Jesus nos diz: se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Quando não existe o perdão, existe uma perda. Quando existe o perdão, existe um ganho. Que nós aprendamos com Jesus a vivermos a reconciliação. É um passo a cada dia. É demorado, é longo, muitas vezes é doloroso. Mas que nós jamais tenhamos o coração fechado. Mas que saibamos deixar ao menos uma fresta. E essa fresta, que ali passe aos poucos a oração por aquele que nos ofendeu. Rezar por aquele que nos ofendeu. Rezar todos os dias. Ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, mesmo que às vezes aquele sentimento seja aquela oração assim um pouco salgada, quase que azeda, mas rezar. Porque quanto mais nós cultivarmos a oração por aquele que nos ofendeu, mais o nosso coração vai se trabalhando para o perdão. Pode custar anos? Pode. Mas o importante é nós não pararmos, confiarmos na graça de Deus, porque caminhamos juntos para o dia do encontro definitivo com Deus. Isso significa o quê? Que a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, é o tempo da reconciliação, para que nenhum de nós chegue no dia do encontro definitivo com Deus e tenhamos alguma dívida para acertar com alguém. Por isso, é tempo de perdão e é tempo de ser perdoado.